Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje falaremos de um outro assunto. Estávamos estudando recentemente sobre Platão em filosofia e hoje nós vamos estudar um outro filósofo que foi discípulo de Platão, Aristóteles. Nós vamos ver a teoria de Aristóteles. O que estudaremos? Nesse primeiro momento, estudaremos o helimorfismo teleológico, que é matéria e forma, potência e ato, substância e acidente. No segundo momento, estudaremos sobre as quatro causas dos seres. No terceiro momento, estudaremos a lógica. E no quarto momento, estudaremos a ética aristotélica. Para ficar mais fácil e didático para compreendermos a teoria aristotélica. Como faremos isso? Análise de textos e resoluções de vestibulares, de atividades vestibulares. Por que Aristóteles é tão importante na história da filosofia? Porque ele fez um amadurecimento intelectual a um sistema imóvel de ideias, completamente diferente aí de Platão. Qual a sua principal importância? São duas específicas que são mais significativas. Primeiro, Aristóteles ele observava a natureza e como pensador. Ele via que tudo tinha um ciclo constante e regular. As plantas e animais nascem, crescem e morrem. Então ele foi um dos primeiros biólogos, considerado um dos primeiros biólogos, porque além de observar a natureza, ele começou a classificar os seres vivos. E a sua segunda importância é que ele deu uma visão científica para a realidade, através da lógica, e funcionava isso como ferramenta de raciocínio. Então, como ele observava a natureza, as plantas e os animais, então ele percebia que esses organismos constituíam um todo orgânico, ordenado e coeso. E apesar da diversidade e multiplicidade de entes de seres vivos, ele começou a observar que parecia haver uma ordem interna e externa a cada um deles, que conduzia uma sucessão de acontecimentos. Então, ele percebia o seguinte: portanto, ficava difícil para Aristóteles conceber como seu mestre que o mundo inteligível estava totalmente separado do mundo sensível, da realidade concreta, perceptível aos nossos sentidos. Porque Platão, vocês lembram que Platão não confiava nos sentidos, nas emoções para conhecer algo, mas sim nas ideias. Então Aristóteles, pertencendo a um outro mundo, como dizia Platão. Por quê? Não pensar que um inteligível está aqui mesmo, neste mundo, e que opera dentro das próprias coisas. E aí ele vem com essa ideia da teoria do ilemorfismo teleológico. Ilemorfismo é a junção de duas palavras gregas, tá? Ile, que é matéria, e forma, que é morfê. E teleológico, ou seja, uma ordem, uma razão com uma finalidade. Então é a teoria da realidade que constitui uma matéria e uma forma. Então foi o que ele supôs, que o mundo que existe compõe-se de matéria e de forma. Daí o nome ilemorfismo. Matéria é um princípio indeterminado do que é determinável pela forma. E forma, morfé, é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ou seja, tudo o que existe possui matéria e forma. Mas a forma ela pode ser modificada, a matéria não. Então, ele dá o exemplo do anel. Um anel de ouro, ou seja, um anel. Então, o anel tem uma forma e a matéria é o ouro. Pode ser convertido em uma corrente de ouro, ou seja, a forma mudou novamente. Uma corrente de ouro. Ouro permaneceu, a matéria permaneceu, mas a forma mudou duas vezes. Mudou
enquanto ele colocou enquanto ouro e depois enquanto corrente. Então muda-se a forma, mas a matéria permanece. E aí, Aristóteles também percebeu, retomou um problema antigo que a gente já viu, que é o problema da permanência ou da não permanência da realidade das coisas, da organização do mundo, da origem do mundo, do universo, que foi a clássica polêmica entre Heráclito e Parmênides. Parmênides, tudo muda, tudo é passível de mudança. E Parmênides, tudo é passível, tudo é... nada se muda. Há permanência. O que é e o que não é, não é. Então, tudo tem sua origem. O que existe sempre existiu e o que nunca existiu, nunca existirá. Então, ele começou a questionar o estatuto da mudança e analisar a realidade que muda. Ou seja, o ser muda. O que ele fez? Ele começou a perceber, ele entrou nesse mérito da permanência e da não permanência. Mas diferente do seu mestre, Platão, ele encarou da seguinte forma: olha, eu posso ter as duas coisas. Desse modo, observou que uma semente de uma planta, ou seja, o que ele coloca? Se há ele faz o meio termo entre Heráclito e Parmênides e, obviamente, o seu mestre. Ele começa a observar que essa matéria e essa forma, ela pode estar em ato ou pode estar em potência. Ou seja, o que isso significa? Que todo e qualquer ser tem o seu ato e tem a sua potência. Porque ela passa por ciclos. Então, uma árvore, antes dela ser árvore, ela era uma semente. Ela era uma planta. Então, para se transformar em árvore, primeiro ela tinha que ser semente. Então, a semente é a potência. Por que a semente é a potência? É a potência de ser árvore. E a semente é a potência da árvore. E a semente é um ato, uma semente, é apenas uma semente. Mas ela pode ser uma árvore, pode ser uma flor. Então, quer dizer, a potência é a possibilidade do ser, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. E o ato é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Só que aí ele percebe que há uma dualidade entre os princípios dos seres. A matéria, forma e potência, ato, e podemos observar um paralelismo entre matéria e potência, ou seja, que entre forma e ato, a matéria indeterminada é o ser em potência. A forma é o ser em ato. E aí, mas ele começou também a observar que dentro desse ciclo natural, que tem uma ordem, tem uma organização, pode vir a acontecer aquilo que pode vir a ser, a semente que pode se tornar uma árvore, pode acontecer da seguinte forma. Olha, pode acontecer alguma catástrofe, algum problema da natureza, ela pode morrer antes de se tornar árvore. Então, o que acontece aqui? Dentro desse processo da realidade, houve um processo de acidental, ou seja, um atributo circunstancial e não essencial àquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a sua natureza própria. E a substância é um atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que mais intimamente o ser é, e sem o qual ele não pode não ser. Então, a semente é semente, ela tem uma substância. Assim, todo ser tem uma substância de tal maneira que deve existir tantas substâncias quanto os seres existem. Então, aqui ele tem um princípio ontológico, a qualidade do ser. Mas antes, vamos recapitular.
A teoria do ilemorfismo significa uma teoria da realidade, em que todo e qualquer ser, todo e qualquer objeto tem uma matéria e tem uma forma. Essa matéria e a forma ela está em potência ou em ato. Mas essa potência pode acontecer que, antes de se tornar potência, pode acontecer um acidente. E que toda e qualquer forma, todo e qualquer ato tem uma substância. É aquilo que é característico daquele ser, que a gente identifica aquele ser. Então, e deixo como critério para vocês. Barra Funda, as unidades. Barra Funda, Bom Retiro e Vila Prudente. Tá? Não se esqueça dos nossos horários. Eu deixo como um desafio para pensarmos. Exercite a distinção aristotélica entre substância, lembra que substância é aquilo que é característico daquele ser, que não pode ser outro ser, é aquilo que identifica aquilo que ele é. E o acidente, ou seja, aquilo que pode ser mudado devido a alguns problemas de percurso, em vários elementos de sua vida cotidiana. Comece pelos conceitos de democracia, que nós estamos estudando em sociologia, cidadão, professor e aluno. O que seria substancial e acidental em cada um deles, tendo como referência a situação brasileira. E depois tente fazer o mesmo com outras coisas ou conceitos de sua escolha. Então, esse é o nosso desafio, pensar entre substância e acidente. O que é característico da democracia, o que é característico do cidadão, o que é característico do professor e o que é característico do aluno. Então, vocês vão pensar na substância sobre esses 4 elementos. O que é característico, o que é específico daquele ser, que a gente identifica como processo democrático, como uma pessoa que é cidadã, uma pessoa que é professor e uma pessoa que é aluno. E o que é, de fato, o acidente? Enquadra um desses 4. O que vai mudar? E por que muda? Pode fazer isso também com outros elementos de sua preferência. Bom, pessoal, esse é o nosso desafio. No próximo vídeo a gente vai gravar as 4 causas do ser, que é uma complementação dessa primeira parte. E aí, escreve lá no chat, entra no chat, comenta, faça os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Posso demorar um pouco por conta do horário, mas me encaminhem por e-mail, é vinicius.almeida@escolaluminova, tá escrito errado aí, .com.br. Espero por vocês. Vamos dialogar, vamos filosofar, vamos ter a abertura ao diálogo. Vamos lá, vamos pensar, vamos fazer desse mundo melhor. Apesar de não estarmos no mundo, estamos vivendo um mundo de caos, mas no mundo de caos a gente pode viver um mundo de harmonia. A harmonia quem faz somos nós. Vamos ser parceiros. Exercite isso. Participe das aulas chat, coloque desafios. Vamos dialogar. Estou aqui disponível para vocês para ajudá-lo dentro das minhas possibilidades. Está com problema no arquivo? Encaminha por e-mail, eu tento resolver. Se o problema é com schools, avisa a escola ou avisa a mim que eu encaminho para as suas devidas gestões para poder resolver o problema. Mas não deixe de participar. O teu aprendizado é muito importante. Até breve e um forte abraço.